Aê, meu amigo. Apanhei, mas consegui. Tem a Graças garotada a aqui em casa, eu sou zero à esquerda, viu? A tua filha não tá aí? Não tem ninguém, só Ah, eu. como é que você tá, meu irmão? Graça e paz. Amém. Tudo na paz de Cristo, graças a Deus. E você? Bom, meu amigo. Tudo ótimo. Muito feliz, né? Celebrando aí, neste mês, 5 anos da obra Descortinando o Adventismo, volume 1. Uma jornada aí bastante interessante, né? Experimentando um pouquinho daquilo que você já experimenta há muitos anos, né? Tomando pancada aqui, pancada de lá. Mas é legal porque a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, assim, entendendo mais a palavra, né? É, E também ajudando a libertar pessoas, né? Para honra e glória de Deus. Então, é um ministério ao mesmo tempo complicado, mas quando se tem um chamado, né? Ele é satisfatório, porque se a gente não atende o chamado, o Espírito Santo incomoda, né? é Então, verdade. é, então esse chamado de mestre é assim, né? A gente precisa ensinar as pessoas, né? A entender um pouco mais a Bíblia, e o apologeta, né, como você sabe melhor do que ninguém, é aquele cara que segura o pessoal, não deixa eles entrarem nas loucuras ali do lenço ungido, do travesseiro ungido, das seitas, né? Então a gente está aí. E te agradeço por aceitar o convite. Eu sei que você está corrido aí, foi um dia Aqui. bastante ocupado para você, né? E você está sempre solícito. Queria te agradecer também publicamente pela nota no volume 3, né? Que foi o último livro que a gente lançou, o terceiro volume a gente lançou no final do ano passado, que foi só sobre Ellen White. Foi um livro bastante pesado espiritualmente falando, assim, para escrever, porque a gente mexeu com uns bichos um pouco diferentes ali, né? Uns demôniozinhos mais de alto escalão, né? Que é maçonaria, ocultismo, Wicca. É uma mistura ali, o Adventismo, coisas que eu nem. E eu já tinha escrito os 2 volumes e eu não imaginava que tinha tanto problema ali ainda. Depois que a gente foi cavando, a gente foi descobrindo, né? E essa conexão do Adventismo com o cultismo é algo muito pesado, pouca gente sabe. Então, escrevemos, lançamos o volume 3, 544 páginas, como você sabe. Notas aí de Augusto Nicodemos, a sua, do Dr. Paulo Romero, Janier de Vai lá. Oliveira, Vailate. Então, fiquei muito honrado ali né, com a ajuda de vocês e, assim, muito feliz. Mas, pastor, vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Eu sei que a gente tem Vamos que vamos. muita coisa para conversar. Eu, na verdade, eu quero te ouvir bastante, né? Que o mestre maior aqui é você. Que é isso? Há muitos anos aí. Não sou eu que tenho. Aqui, ó, é que não aparece aí, mas aqui tem dois calhamaços aqui, olha. Acho Ah, que você está invertendo as coisas aí, né? é o volume 1 e o volume 3, é. Tá faltando o volume 2, né? O volume 2 tem um monte de caixa aqui que mexeram Hum, e acabou ficando escondido. Esse já estava mais em exposição, né? O é. volume 2 ele é um fininho, né? Ele tem 365 páginas, é o menor. Mas isso aqui, olha, formato tamanho Bíblia. Calhamaço, vem me chamar de mestre, tá bom. Ulisses Guimarães, ele diz que tem duas formas de derrubar alguém. É. Primeiro é puxando o tapete, a outra é colocando lá em cima, que é o cara cair sozinho. Essa é boa mesmo. É, mas assim, eu tava conversando com o Custódio, né? O Rodrigo É, Custódio. Foi o primeira live que a gente fez esse mês, né? Foi com ele. Eu tava falando ali sobre a questão da imortalidade da alma. hum, Eu tava conversando sobre isso com um adventista, um teólogo adventista até bastante respeitado, tá? Dentro da igreja adventista, né? Fora da igreja adventista, ninguém dá muita moral, mas dentro da igreja ele é um doutor, ele é PhD. E, e ele me soltou, eu não vou falar o nome dele, que eu não quero queimar, é um amigo meu, mas ele me uhum. soltou cada heresia sobre a mortalidade da alma, né? É.
que me deixou assim, eu falei, cara, o que que você tá falando, irmão? Você é um PhD, você tá falando um negócio dele. Eu não vou nunca divulgar teu nome, mas assim, que loucura é essa? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, É, ó. Não, e ele já abandonou o juiz investigativo, tá? Ele abandonou o juiz olha, investigativo. É. Ele iniciou, a libertação dele começou, mas ele não deu sequência. Ele parou ali no então início. pelo menos agora ele tem certeza de salvação. É, a gente já vai falar sobre isso. É, exato. Só que, segundo ele, é o seguinte: eu falei, meu irmão, me diz uma coisa. Se não existe nem inferno e nem céu, tá todo mundo dormindo agora, né? Me fala uma coisa, essa história que Cristo pregou os espíritos em prisão, né? E depois levou cativo o cativeiro, ascendeu aos céus e tudo mais. Como que você resolve isso daí? Ele falou, não, Cristo, ele desapareceu por 3 dias. Uau! Eu falei, peraí, você está me dizendo que Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade sumiu por 3 dias. É, ele sumiu por 3 dias. Eu falei, tá, e daí virou o quê? Uma dualidade divina? A Trindade não existiu, então, por 3 a Trindade não existiu por 3 dias. Porque é um problema para eles isso, né? Se você pergunta para o Leandro Quadros, ele fala que esse é um mistério. Deus morreu, mas ele não chega a dizer isso. Eu não sei se você chegou a debater com ele sobre. Acho que você debateu com ele sobre isso, não foi? Eu debati com Ezequiel Gomes, mas eu já vi um vídeo do Leandro Quadros, onde ele diz o seguinte: quem afirma que Deus morreu precisa devolver a sua credencial de pastor. É, Porque ele diz e se contradiz, né? é, é. Agora, essa palavra deste amigo seu, bem como também a do Ezequiel Gomes, Hum. acaba conduzindo para o triteísmo e não para o monoteísmo composto. A Sim, visão sim. monoteísta composta, não aquela do Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Had dos judeus. Ouve Uhum, Israel, o Senhor Deus é o único no sentido absoluto, que uhum, nós temos a visão de a divindade composta, né? São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. sim. Quando ele diz que Jesus, Deus, homem, deixou de existir por 3 dias, ele não vai dizer o mesmo acerca do Espírito Santo e do Pai. Uhum, Ele vai confessar que ambas as pessoas continuaram existindo. Se uhum. ambas continuaram existindo e Jesus, Deus homem, deixou de existir, então é uma divindade à parte da Boa. própria divindade. Uma divindade que morreu, desapareceu e sobraram 2. Uhum. É isso Você mesmo. está me entendendo? Então eles Uhum. acabam caindo ou num binitarismo Sim, ou num triteísmo. triteísmo. Menos, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem a Exatamente. unicidade de Deus no sentido composto. Existe Uhum. ou um binitarismo, ou o Filho é um Deus à parte do Pai e do Espírito Santo, ou Uhum. há um triteísmo. Então, a fim de querer salvar uma heresia, acaba criando outra, pior. Pô, pior, exatamente. Não, e aí assim, aí você começa a entrar nas questões, né, mais simples ali, que comprovam, né, a imortalidade. Ah, você fala de Moisés no Monte da Transfiguração, você fala do ladrão na cruz. Aí ele adotou a ideia do Rodrigo Silva daquela questão da vírgula. Eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, né? Ah, Ele adotou esse negócio aí, que ninguém falava assim na época. Eis que te digo hoje. Não existe nenhum outro texto, né, em que alguém fale dessa maneira. Não, tá falando quando? Hoje, né? Eis que te digo hoje, uma redundância absurda. É, e na questão de Moisés, ele vai e diz que Moisés, ele foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Aí eu pergunto, tá, mas então você crê que Miguel é Cristo? Ele falou, não, eu não creio que Miguel é Cristo, mas eu creio que Miguel ressuscitou Moisés. pois é. Eu falei, aí eu falei, tá, mas então me traga um outro versículo que embase isso, né, onde um anjo ressuscitou alguém. Ele diz, não tem, mas se Deus deu poder para um ser humano ressuscitar alguém, quanto mais para um anjo.
Entende? Essa, Forte argumento, forte. mais ou menos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Deus dá, assim, dons para os homens, mas para os anjos, ou seja, a gente tem uma hermenêutica sólida de um homem ressuscitando outro homem. Mas de um anjo, a gente não tem isso. Aí usa aquela questão do anjo do Senhor, não sei o quê, que lá era uma teofania, a gente sabe disso, né? Que você não pode usar isso como base. Para Miguel, Miguel é um dos primeiros príncipes, ele não é o príncipe da paz, ele não é Jesus, ele é um dos primeiros príncipes e ele não é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania. Enfim, eu sei que ele ficou nessa questão e insistiu ali que Cristo sumiu do universo por 3 dias. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, né? Até onde o cara vai para segurar essas heresias, né? Adventistas, né? Então, claro, né? A gente estava conversando antes ali. O sábado é aquela questão que mais atrai o povo para a igreja adventista, porque, de fato, é um argumento forte, porque ele é simples. Ele é simples, ó, tá nos 10 mandamentos. Então você vai poder roubar, matar. Então por que você não guarda o sábado? Essa é básico, né? É assim que a maioria cai, né? E a gente sabe, né, como defender se defender desses argumentos e tal. Mas a gente colocou ali, escreveu 365 páginas no volume 2 para ajudar, porque muitos evangélicos não sabem responder essas questões, né? Eu sei que você já tem Pastores, pastores. pastores, eles têm levado alguns pastores. Eu louvo a Deus que isso daí está em declínio. 2 dias eu recebi um pastor lá da Baixada Santista, da cidade de Maresias, Uhum. e eles ganharam 3 famílias adventistas para Cristo. 3. Eu fiquei assim, ó, 10 pessoas. Fiquei estupefato. Eu falei, glória a Deus. Uau, Né? uau, uau. Então a gente percebe que está havendo um declínio, né? Sim, sim, com certeza. Não, isso está acontecendo. A internet ajudou a espalhar, né, esse movimento, né, anti-herético no Brasil. Antes, aqui nos Estados Unidos, a Igreja Adventista está em declínio há muito tempo já. Aqui esse negócio já está muito difundido. Mas no Brasil não, a gente sabe que o Brasil é o local que mais tem adventistas, é no Brasil. No É. mundo todo é no Brasil. Né? A TV Novo Tempo é muito forte, né? Eles investiram muito na questão da mídia ali, e as pessoas ainda não têm, ou seja, não tinham tanta informação, agora estão tendo. Olha, os vídeos do Rodrigo Custódio, porque assim, os livros são bons, são importantes e resolvem o problema, tá? Se o cara lê, resolve. Só que muita gente não gosta de ler, né? Muita É, gente não é. tem. A gente tem um problema com isso. E o Rodrigo, ele veio, né? Eu creio que Deus levantou esse rapaz aí, esse irmão. Inclusive, eu É, tô devendo uma live para ele, viu? Que ele me convidou. Eu tem estou que fazer, devendo para ele. tem que fazer. Ele é muito bom, assim, ele tem um talento absurdo para fazer vídeos, né? E ele transformou, né, a linguagem ali dos livros, né, em uma linguagem audiovisual que atrai as pessoas e realmente ajuda elas a entenderem, compreenderem ali coisas mais complexas e a se libertarem. Mas assim, claro, né, a gente está. Eu estou nesse ministério há 5 anos, né? Você acha que há mais de 30 anos, não sei quanto tempo. Não. Quanto tempo? Eu, na É, verdade, eu comecei a. Eu sempre fui apologista e não sabia, né? Desde o início da fé, me envolvia nos combates, nos debates da vida, mas, assim, que eu comecei a ingressar realmente foi com o César Cavalcante, pelo Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP. O uau. ICP, quem liderava era o presidente do ICP, eu acho que é até hoje, é o Antônio Fonseca. Antônio Fonseca, Pastor conversei com Antônio, ele. é o Uhum. Antônio Fonseca. Eles abriram um programa de rádio aqui em São Paulo em 2005. Uhum. Primeiro, olha, acho que foi no primeiro ou no segundo programa que eu cheguei. O César, ele veio lá do Mato Grosso do Sul. Primeiro lugar que ele foi almoçar foi na minha casa, lá na cidade de Itapevi. Eu morava no fundo de uma igreja. E ele apareceu lá com o vice-presidente, o pastor. Eles almoçaram, começamos a trocar ideia.
Posteriormente, ele ingressou no ICP e ele se uniu com um ex-deputado, o Carlos Apolinari, de saudosa memória, e o Carlos Apolinari era administrador da rádio e o Antônio Fonseca era o presidente do ICP. E o César tinha uma parceria com ele, se uniram com o Carlos Apolinari e usaram a rádio para divulgar o trabalho do ICP, inclusive a Bíblia Apologética de Estudo, né? Uhum. E acho que no segundo programa, dado o conhecimento que eu e o César tivemos, ele me convidou para ir um dia participar do programa. E eu fui com o objetivo de falar sobre os nomes bíblicos, né? Que era um trabalho que eu tinha. Uhum. E tinha também o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Só que no momento o César falou, você vai responder perguntas. Eu falei, não, eu vim para responder sobre os nomes. Ele falou, não foi você que escreveu esse livro? Eu falei, foi. Então você vai responder. Ou não foi Uau. você que escreveu? Foi desse jeito. Ele me jogou na arena. Só leões africanos. Eu falei, uau. O César é fogo. Não, o César é terrível. E aí, faz 20 anos que eu tô nessa daí, né? Nessa Uau. pegada aí. Então, eu comecei aquele programa, depois de 2006, eles desmancharam a parceria e ficou eu e o César. E aí nós iniciamos o programa Crescendo na Fé. Olha aí. E tá até hoje, Crescendo na Fé. Eu vou fazer uma live com ele na segunda-feira. E ele só pode fazer às 8 da manhã, no horário do Brasil. Para mim vai ser 6 horas da manhã aqui. Eu vou fazer com ele, vai ser top. Mas assim, que história, eu não sabia disso. Eu sei que você lançou um livro que é best-seller. Qual que é o teu livro que é o best-seller? Você tem aí? Então, rapaz, olha, eu fui imprudente agora, viu? Eu tô com tanto livro aqui. Deixa eu ver onde é que estão. Você vê, ó. Tem o seu, mas não tem os meus. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Deixa eu ver aqui. Não, comigo é assim também, ó. Eu só tenho esse, o volume 1, que tá aqui, ó, que é a edição especial, capa dura. Eu só tenho esse exemplar aqui. Eu não tenho mais nenhum. Acabou aqui, esgotou. Meu Deus. Ó, eu tenho esse aqui, ó. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Que é uma correção de alguns argumentos que alguns pregadores usam, mas eu quero mostrar para você aqui um dicionário. Este. Olha, rapaz. Tem 1.168 páginas. Esse aqui é um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Eu desenvolvi para a Academia de Pregadores um curso de especialização conhecido como Onomatologia, o segredo por trás dos nomes. Rapaz, você acredita que eles, dentro de poucos meses, venderam mais de 2.000 cursos a cerca de entre 900 e R$ 1.000. É mais ou menos esse valor. Que isso? Tô te falando. Caraca, hein? Venderam muito. Agora mesmo, ó, hoje, eu enviei mais 300 dicionários deste, porque esse dicionário é o texto base para o curso. Eu ministrei 34 aulas sobre onomatologia. Uau. E aí, as pessoas que fazem o curso, elas levam esse dicionário. Que legal. Que legal, esse hein? aqui hoje está sendo uma obra de referência. A Edições Vida Nova distribui ele também. Muito bom. É da editora Beit Shalom, mas se você entrar no site da Vida Nova, você também pode... Lá parece que está sendo oferecido a R$ 360. Eles não vendem em particular porque fazem parte do curso. É só quem compra o curso, né? Sim. Mas ele... Nossa, está arrebentando isso aqui. Vende muito. E tem a coleção. Perguntas Difíceis de Responder. Volume 1, 2, 3, 4, 5. Volume 5, 496 páginas. Volume 4, 480. Volume 3, 320. Volume 2, 384. E o volume 1, que é aquele através do qual eu comecei com o César, era tudo que ele tinha para vender. É o mascotinho, eu não acrescentei nada. Ele tem 80 páginas. Olha aí. É. Eu estou engatinhando ainda, estou começando. Comparado... tá bom.
5 anos já tá com esses calhamaços, né? Pastor, deixa eu te perguntar, assim, É. nessa arena aí apologética. Aliás, eu creio que uma coisa que eu estava falando com o Rodrigo também é o seguinte: a apologética está ganhando muito espaço agora no Brasil. Eu estou vendo o César na Inteligência Limitada, o Tasso está lá, o Jamierson foi, o Paulo Sérgio Batista. Ou seja, estão abrindo espaço para essas discussões de uma maneira agora mais enfática ali. Estou muito feliz com isso. Eu gostaria muito de te ver nesses podcasts aí. Né? Esse Eu Acredito. O Joaquim de Andrade foi no Eu Acredito outro dia, podcast. Está crescendo o podcast, você já está bastante grande. Bom, você está direto no César, né? Ali, mediando debates e também debatendo. Então, eu creio, isso é muito bom. Isso é muito bom. O Brasil está começando a se interessar por debates, por apologética. É um negócio que eu estou assim, uau, Deus realmente está movendo coisas ali. Mas deixa eu te perguntar, pastor, assim, ó, colocando mais nessa luz em cima das seitas e heresias, porque você tem a tua envergadura é gigante, mas colocando um foco mais em cima disso, né? Seitas e heresias. Você vê o adventismo hoje, assim como o Joaquim de Andrade, como a seita mais perigosa do Brasil, pseudo-cristã? Ou o que você enxerga a respeito desse assunto aí? O que você vê? Então, o Adventismo do sétimo dia, eles são mais elaborados para seduzir. Eles são mais estratégicos, tá entendendo? Uhum. Eles conseguem criar, entre aspas, um certo sincretismo religioso. Camuflar, é meio camaleônico, por exemplo. Uma das estratégias. Eu acabei de debater agora, segunda-feira, com 2 adventistas, formados pelo NASP. 2 mestres em teologia pelo NASP. O pastor Alexandre e o pastor Adriano, que abriu mão, inclusive, ele era pastor daqueles, como é que fala? Aquele que é pastor de várias igrejas? Itinerante? Não, pastor de várias igrejas, de Ah, ele era Moçambique. pastor de várias igrejas, ok. Uhum. Pastor regional, uma coisa assim? É mais ou menos esse tipo aí, né? Então ele era assim no nível alto e ele abriu mão por um Distrital. distrital. Ele era um Sim. distrital. E esse Alexandre, ele também é formado pelo NASP. Então, o NASP hoje é uma referência Sim. em área de estudo, não somente de adventismo, mas de outras disciplinas, como direito e tantas outras coisas. E eu debati com eles, eles têm aquela dissimulação, dissimulado, no sentido de parecer que são aquelas pessoas mansas, simples, humilde, fala suave e É. tal. Você está me entendendo? Naquela Uhum. toada da Ellen Goldwyn, que tem que ser aquela música bem zen, aquela coisa, né? E aí, Uhum. qual que é a estratégia? Que eu vejo alguns estrategistas dentro do adventismo. Leandro Quadros é um grande estrategista. Rodrigo Silva. Antes tinha aqueles outros lá que acabaram tendo Aí, problema dentro da caíram, igreja. caíram todos. É. Eu esqueço o nome, um que Ivan Saraiva, apresentava. Ivan O Saraiva, Saraiva. Luiz Para mim era Gonçalves. o mais perigoso dentro do adventismo, chamava-se Ivan Saraiva. Esse cara era o mais perigoso, estrategista. Mas qual que é a Estudei com estratégia ele. dele? Estudei com ele Estudou? no colégio Curitibano Adventista. Uhum. Pois é, ele, se despontou. Meu irmão espírita, meu irmão evangélico, meu irmão ateu, meu irmão, só falou meu irmão Satanás, só faltou igual os Sim, espíritas, né? Que os sim, espíritas usam essa linguagem, né? Que diz sim. que Satanás é o irmão mais velho deles. Então, eles são estrategistas para Uhum. conquistarem. E Sim. as duas premissas fundamentais do adventismo que eles utilizam e que arrastam pessoas são a mensagem, que chama de mensagem do sábado, e Uhum. a questão da imortalidade, do mortalismo. Sim. Com esses 2 argumentos, eles conseguem arrastar, porque o que eu tenho percebido, eu não vou citar nomes, mas eu faço palestra em vários estados do Brasil. E eu Uhum. conheço presidentes, vice-presidentes de denominações, e às vezes eu me deparo com presidentes de denominações, vice-presidentes, que assistem
estão expostos e às vezes expõem a própria igreja, leva a adventista para dar estudo. Tinha uma Assembleia de Deus aqui em São Paulo que o Rodrigo Silva ia lá ensinar sobre o Espírito Santo, sobre falar em línguas. Falei, meu Deus, eu estou dando um estudo sobre escatologia e imortalidade da alma e o cara está fazendo a defesa do mortalismo porque foi influenciado pela Novo Tempo. Poucos dias eu estive em Brasília e tive problema com um presbítero. No meio de todo aquele grupo, um presbítero que ele bate palma lá, bate o cartão para o Leandro Quadros, pela Novo Tempo, e começamos ali. Eu falei, querido, vamos fazer o seguinte, porque logo em seguida era a ceia. Eu convido você a nós debatermos esse assunto ou dialogarmos no final do culto, só nós dois. Porque ele saiu em defesa do mortalismo. Agora, Uau, veja a uau. influência que eles têm com essa fala mansa. Então, para eles, não importa o que você está ensinando. Uhum. Se você levantou o tom de voz, acabou, perdeu a razão. Se falou manso, eles ouvem até o Satanás. Deixa eu te Mas não perguntar. foi isso que o diabo fez lá no Éden? Sim, Falou mansamente. exatamente, é verdade. E Assim, seduziu o casal. Seduziu Eva mesmo. seduziu Eva, é. Eu quero falar sobre o sábado, e a gente vai entrar fundo ali na questão do sábado, mas como você tem assim, uma das suas especialidades é a imortalidade da alma, queria te fazer algumas perguntas. Ah, Como que você responde essas questões? Essa questão da vírgula, que o Rodrigo Silva, se eu não me engano, ele fez o doutorado dele, a tese de doutorado dele em cima disso, tá? É, como que você responde? Bom, a questão de Miguel ter ressuscitado, você achou um argumento forte, então eu gostaria que você respondesse, tá? Também, por favor. E esse eufemismo, né? Não, Lázaro dorme, não sei o quê, uhum. babá. É, ali a questão de que Daniel, o final do livro de Daniel, né, que diz que se ele for fiel até o fim, ele, né, também ele ressuscitaria e tudo mais. Ou seja, por que eles usam isso como argumento também, dizendo por que que Daniel estaria tão preocupado com isso se ele já estaria no céu, né, desfrutando ali. Então, assim, existe uma passagem no livro de Atos que diz que Davi não foi aos céus, né? Essas questões todas, pastor, como que você responde isso, tá? Pra gente, assim, de uma maneira, claro, né? É difícil resumir coisas tão complexas em pouco tempo, Uhum. mas de uma maneira Ah. mais sucinta possível, mas atacando esses problemas e respondendo esse povo, assim, é, é, de uma maneira educada, né? Mas, de uma maneira educada, porque eu acho ridículo, mas como que você, como que você responde eles assim, para que eles não fiquem melindrados, né? Melindrosos com relação às respostas, assim, de uma maneira educada, mas que ataque e resolva o problema, né? Bom, Do som. vamos lá. Todas as perguntas giram em torno da questão sobre a imortalidade da alma. Vamos começar por Daniel. Uhum, Por que ele estaria preocupado com a ressurreição no final do dia se ele já está no céu? uhum. E uma outra pergunta que poderíamos colocar dentro dessa é a seguinte: se morreu, já vai para o céu? Qual a necessidade da ressurreição? Se torna algo inócuo, obsoleto, desnecessário. Eles usam muito isso. Morreu, já vai para o céu. Para que ressuscitar se já está na presença de Deus? O sumo bono do cristianismo é a visão beatífica, é estar face a face com Deus, estar na presença de Deus. O imortalista vai defender que a alma é imortal e, portanto, a partir do momento que você parte desta para outra vida, o corpo vai para a sepultura, mas a sua alma ascende à presença de Deus. Para que a ressurreição se você já está na presença de Deus? E por que Deus vai, como Lázaro, por exemplo, que Deus ressuscitou Lázaro
traz ele de volta para a terra, correndo o perigo de perder a salvação, se ele já estava na presença de Deus? Boa. É. A pessoa já... Tudo que nós ansiamos é estar na presença. Lázaro já estava. Aí Deus traz ele de volta, ressuscita o cara sujeito a perder a salvação. Bom, Uhum. a primeira questão é o seguinte. Vamos começar pela questão da ressurreição. Por que ressurreição, uma vez que a pessoa já está na presença de Deus? Como é que eu respondo? A salvação que Deus realiza é uma salvação completa. Visto que eu tenho uma visão tricotomista, mas mesmo aqueles que têm uma visão dicotomista, serve também a explicação que eu vou dar, Deus salva o homem todo, corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Justo. A ressurreição é necessária por quê? Porque não existe ressurreição de alma, não existe sepulcro para a alma. Não existe morte da alma, por isso ela não tem necessidade de ressuscitar. Todo discurso apologético em favor da ressurreição, que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, o foco é o corpo, é o novo corpo, é corpo imortal, é corpo incorruptível, é corpo glorificado. Não existe nenhuma passagem falando de ressurreição da alma, mas sempre do corpo. Então, qual a necessidade de ressurreição? Visto que acreditamos na imortalidade da alma e que por ocasião da morte do corpo a alma não morre, e isso asseverado pelo Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade para dizer o que ele disse, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, é fato que, por ocasião da morte do corpo, a alma não morre. Ora, se a alma não morre, ela vai para a presença de Deus, mas o corpo vai se decompor na sepultura. A necessidade da ressurreição é porque Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, diz que o nosso corpo será igual ao de Jesus. E o corpo de Jesus apresentado em Filipenses 3, 21 é um corpo incorruptível, imortal e glorificado. Visto que o nosso corpo, ele morreu e se decompôs, para que esta promessa ela seja factível, visível, verdadeira, faz-se necessário o corpo ser ressuscitado, para assim como Jesus é, nós também sermos, conforme está em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. E Paulo, então, corrobora, dizendo que o nosso corpo será esse corpo glorificado, que está descrito também em Romanos capítulo 6, versículo 9, um corpo que não pode mais morrer. E isso a gente pode alinhavar com 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, que fala deste corpo incorruptível. Então, qual a necessidade de ressurreição? Para que tenhamos esse corpo, porque nós estaremos ali, corpo, alma e espírito. E nós acreditamos na ressurreição dos mortos, ressurreição do corpo, não com esse corpo que morre, que se decompõe, mas esse corpo espiritual, glorificado, imortal e incorruptível. Então eu respondo ao mesmo tempo a questão sobre Daniel. Também Meu está irmão, aqui. meu irmão, Sim. me perdoe. Se eu puder complementar só com uma questãozinha aqui, que eu acho que até ajuda também os adventistas a entenderem um pouco mais. O reino milenar de Cristo vai ser nessa terra. Justamente. Você não Mas pode ficar ele, vagando aqui com alma e espírito sem corpo no mundo material. ainda que eles tenham uma compreensão diferente. Mas eles têm essa compreensão diferente exatamente por causa disso. É para justificar isso. Eles dizem que o reinado milenar de Cristo vai ser no céu. No céu, Entendeu? mas com um corpo glorificado, ressuscitado, eles acreditam. Que Sim. por ocasião do arrebatamento da igreja,
Jesus ressuscita os mortos ao Uhum. encontro nos ares. Eles são Uhum. pós-tribulacionistas. Eu chamo de pós-tribulacionista atípico, porque Uhum. todos os amilenistas, pós-milenistas, pós-tribulacionistas, seja George Weldon Ladd, Robert Gundry, Anthony Huckman, F.F. Bruce, todos eles acreditam num pós-tribulacionismo, mas que a pessoa vai reinar aqui na Terra. Eles Uhum. não. Eles acreditam que o reino será no céu. Uhum. Tá entendendo? Só Mas que com um é corpo pra, incorruptível. mas é para ajudar a justificar exatamente isso. Né? Entende? Eles têm que. Porque se existe esse reino milenar na Terra, se eles concordassem com a gente com relação a isso, aí a gente poderia usar essa justificativa. Tá, aqui na Terra você precisa ressuscitar, então. Justifica, você não vai ficar andando aqui em alma e espírito somente. Né? Você pode colocar assim um corpo glorificado no céu, mas você não pode colocar um espírito vagando na Terra sem corpo. Entendeu? Que daí é Entendi. uma visão mais espírita. Então, é por causa disso, pastor. Eles amarraram dessa maneira, entendeu? Mas continue, por favor, a questão de Daniel. Pois é. Então, essa questão sobre Daniel está respondida. Por que essa expectativa? Porque é uma promessa de ressurreição, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, há uma esperança de ressurreição ali no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. E depois Uhum. o Senhor Jesus fala sobre essa ressurreição, e Paulo e também João, o evangelista, vão falar da ressurreição. Então, a ressurreição, ela é necessária, porque para vivermos na presença de Deus com esse corpo, precisa esse corpo passar por uma transformação. Corpo incorruptível, imortal e glorificado. Tá certo? Uhum. Agora, quanto a outra questão que você apresentou aqui, eu não sei se você quer que fale sobre Moisés, talvez depois. A questão da vírgula, do ex-ladrão na cruz. Uhum. A questão do ex-ladrão na cruz, a vírgula é um dos detalhes, mas tem outras questões, por exemplo. Por que eles não acreditam que o ex-ladrão na cruz, ele foi ao mesmo dia com Jesus ao paraíso? Porque no terceiro dia, o Senhor Jesus, Ainda quando não fui Maria ao pai. Madalena vai agarrá-lo, né? Uhum. Deixe de estar me segurando, porque ainda não subi para o meu pai. A pergunta que deve fazer é a seguinte: quando Maria Madalena foi agarrá-lo, foi agarrar a sua divindade, a sua alma ou o seu corpo? Essa é uma primeira pergunta. O que ela estava agarrando? O corpo dele ou a divindade, o espírito ou a alma? Ela não tem, como nós também não temos acesso à divindade, que é espírito, e nem à alma, que é a parte imaterial. Uhum. Logo, ela está agarrando o corpo. Se ela está agarrando o corpo, ele diz: eu não subi para o Pai, não subi como? Com esse corpo glorificado, incorruptível. E realmente, ele só subiu 40 dias depois. Agora, não podemos perder de vista que ele está falando como homem. Por quê? Nós partimos da perspectiva da natureza teantrópica de Cristo. O que isso significa? Estou falando mais para o pessoal, né? Eu sei que você sabe. Natureza teantrópica significa que Jesus é a única pessoa no universo, no céu e na terra e debaixo da terra, onde houver, a única pessoa que tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Se ele União tem uma hipostática. natureza. Oi? A união hipostática. A gente chama primeiro de natureza teantrópica, que são duas naturezas. Uhum. Essa união hipostática é a relação, como que essas duas naturezas elas convivem com uma só pessoa, né? Que Perfeito. aí transcende um pouquinho mais. Uhum. Então, não cremos em três deuses, no triteísmo. Cremos numa só divindade e em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo é divino. Ora, sendo ele divino, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente, ele é atemporal. Como é que Deus nunca subiu, nunca foi até os céus? Ora, é uma só divindade e três pessoas da mesma divindade. Boa.
Então não tem como ele dizer, eu não fui. Ora, ele não precisa ir, ele está. Você está me entendendo? Ele não tem Sim. necessidade. Então quem não foi é o homem Jesus. Uhum. Entendendo? Ele, como um corpo glorificado, ainda não tinha sido assunto aos céus. Ótimo. Então, Perfeito. essa é uma primeira questão. A outra Até porque questão. ele havia levado cativo o cativeiro, havia descido às profundezas da terra e subido até o terceiro céu. Então, de que maneira? Uma outra questão que eles levantam é o seguinte: essa é bem complexa. Uhum. De acordo com a história, uma pessoa naquelas condições na cruz levava de 3 a 9 dias para morrer. Uhum. Se a gente for entrar aqui só nessa questão da crucificação, dá uma live. Tá entendendo? Os vários tipos de cruzes que havia na época de Jesus, a maneira como a cruz era disposta, né? Que você tinha o steps crucis, que era o poste vertical, e o patibulum, que era o poste horizontal. E bem embaixo do steps crucis havia o cedile. O cedile era um apoio para os pés. Esse apoio para os pés, ele era proposital, colocado pelos romanos, para que quando o crucificado ele viesse a desfalecer, ele pudesse, flexionando os seus joelhos, recobrar o ânimo e oxigenar o cérebro. Uhum. Então, a finalidade desse tipo de trabalho era justamente para que a pessoa ficasse o máximo de tempo pendurado na cruz. E o tempo mínimo eram 3 dias, e o máximo eram 9 dias. Visto como Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, que corresponde no nosso calendário às 9 da manhã, e expirou à 9ª hora do dia, que corresponde no nosso calendário às 3 horas da tarde, Jesus ficou vivo fisicamente apenas 6 horas, das 9 às 3 da tarde. E ele morreu. Aí a pergunta que eles dizem é a seguinte, fazem a seguinte: como Jesus poderia ter levado o ex-ladrão naquele mesmo dia ao paraíso, visto que ele morreu às 3 da tarde, mas um crucificado, com exceção de Jesus, levava de 3 a 9 dias para morrer? Se o mínimo era 3 dias, como é que ele levou o ex-ladrão na cruz com 3 dias? Primeiro, ladrão, segundo eles, não morreu. Segundo, mesmo se morresse, Jesus teria que ressuscitá-lo. Ou então tê-lo levado vivo, como fez com Elias e como fez com Enoque. Só que não temos registro bíblico de que isso aconteceu. Logo, ele não pôde ter levado o ex-ladrão na cruz no mesmo dia. Olha que arapuca que eles armam. Uau! Temos duas respostas para essas questões. Primeiro, não há nada no texto bíblico dizendo que Jesus disse: eu te levarei hoje ao paraíso. Jesus fisicamente prometendo isso. A promessa de salvar é do Salvador. E quem pode salvar é só a divindade, não a humanidade. Então, se a divindade pode salvar, e Jesus é Deus, Deus não morreu na cruz, como defende alguns. E até num debate eu disse para eles, olha, como, por exemplo, Ezequiel Gomes defende que Jesus, Deus Filho, morreu na cruz, ele está indo contra até a própria profetisa, porque a Ellen White não acredita na morte de Deus, porque Deus não pode morrer, segundo a própria Ellen White, que nesse ponto ela está certa. Tá entendendo? De acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Então, só que ele diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo, os escritos dela. E agora, na hora de querer contrariar um imortalista, ele fica contra o espírito de profecia, dizendo que o espírito de profecia está errado. Vai dormir com esse barulho? Uau! E aí? É a teologia do camaleão. Eu vou me adaptar a cor do ambiente. Você está entendendo? Se o ambiente desfavorece o que o Ellen White está dizendo, então eu vou ficar contra Ellen White para tentar um argumento para tentar dissuadir o imortalista. Então, esse primeiro argumento, Jesus não prometeu. Deus é que prometeu.
E Deus levou, até porque ninguém tem o Waze, o GPS, o mapa do céu. E mesmo que tivesse, não tinha como ir sozinho. Então, Deus teve que levar. Olha o Lázaro foi levado, conduzido pelos anjos. Então, ele tem que ser conduzido por alguém. Nesse caso, Deus. A Mas segunda peraí, questão pastor, só para deixar claro então, você crê que esse ladrão, ele morreu no mesmo dia ou não? é agora que eu vou explicar isso. Ah, tá. Tá. Então, veja bem, era de 3 a 9 dias, é complexo isso. Uhum. Agora, o que ocorre? Em João, capítulo 19, versículo de número 31, tem uma informação muito importante. Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, posto que era para Seve, e no outro dia era o Shabat Gadol, o grande sábado, e de acordo com a Torá, ninguém podia ficar pendurado na cruz durante o período da Hag Pesa, que era a festa da Páscoa. Eles foram até Pilatos pedir para que se tirasse os corpos dos condenados, para tirar da cruz. Para fazer isso, era necessário aplicar uma prática muito comum no Império Romano, quando se queria apressar a morte dos condenados. Quebrar as Essa pernas. prática, oi? Quebrar as pernas. Chamava-se crurifrágio. Crurifrágio, que vem do latim, significa a quem se quebram as pernas. Quando se quebrava as pernas dos condenados, aquela flexão que o condenado tinha para recobrar o ânimo, para respirar, acabava. E ele morria por duas causas. Primeiro, asfixia mecânica. Ele tinha dificuldade de respirar porque o corpo ficava totalmente esticado, sem possibilidade de flexioná-lo. Segunda causa mortes, colapso ortostático, insuficiência cardíaca, porque todo o sangue era derramado dentro de, no máximo, 30 minutos. De 12 a 30 minutos, aquele condenado ia a óbito. Jesus, quando eles vieram para tirar os corpos, eles quebraram as pernas ao primeiro e quebraram do terceiro. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, não houve a necessidade, visto que ele já estava morto. E ele não morreu aleatoriamente tão em curto espaço de tempo. Existe todo um fundo histórico, tudo que passou com ele. Ele foi, por exemplo, açoitado exemplarmente com flagrum romano. Ele passou sem comer, ele passou sem dormir, ele foi torturado, ele ficou totalmente desfigurado. Quando chegou neste momento, então, perceba que Jesus, cronologicamente, ele sabia de cada coisa que ia acontecer com ele. Quando ele viu que tudo havia se cumprido acerca dele, ele só disse assim, olha, tenho sede. Quando pela segunda vez ofereceram a esponja do vinagre com fel, que era um produto para mitigar a dor do padecente, um produto preparado pelas mulheres piedosas de Jerusalém, ele sorve aquele líquido como um gesto de agradecimento e diz, tetelestai, está consumado. Essa morte prematura, entre aspas, dele, tinha uma finalidade, cumprir uma profecia do Salmo, de que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque se ele estivesse vivo no momento em que vieram tirar o seu corpo da cruz, quebrariam as pernas dele e a palavra de Deus cairia por terra. Mas a palavra de Deus é fiel, aleluia. Glória a Pode Deus. passar o céu, pode passar a terra, mas diz o Senhor, as minhas palavras não hão de passar. Amém. Seja mentiroso todo homem, mas Deus verdadeiro. Amém. Então a palavra de Deus, veja que Deus tem cuidado nos detalhes da sua palavra. Ele cuida nos detalhes. E ele cuidou nos detalhes. Uau. Então, quebrando-se as pernas dos dois condenados, eles morrem no mesmo dia. Morrendo no mesmo dia, os seus corpos foram sepultados, mas a sua alma ascendeu ao paraíso naquele mesmo dia. Ah, mas e a questão da vírgula? O grego era escrito em caixa alta, tudo letra maiúscula, não tinha pontuação. Uhum. Então, eu tenho, por exemplo, a Bíblia da TNM,
a tradução do Novo Mundo das Escrituras, da Testemunha de Jeová. Quando chega ali, ó, na verdade te digo, aí aparece o advérbio de tempo semeron, hoje, eles colocam 2 pontos. E aí, na frente, estarás comigo no paraíso. Querendo com isso dizer que ele não estaria no mesmo dia, mas estaria num dia em que ele mesmo pediu: Senhor, lembra-te de mim quando vieres, quando entrares no teu reino. A visão do ex-ladrão na cruz era teleológica, escatológica, numa perspectiva futura. E isso até corrobora com a argumentação deles quando ele diz: estarás. Então, está concatenada, estão concatenados os pensamentos do pedido e da resposta. Mas não é bem assim. Por quê? Se não pode ter vírgula depois do verbo lego, na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ele diz, não, isso daí é um despropósito. Como é que você vai colocar vírgula depois do verbo lego se não havia vírgula? Tá, se não havia vírgula para colocar depois do verbo lego, como é que havia 2 pontos para colocar depois do advérbio de tempo semeron, que é hoje? 2 pesos e 2 medidas? Alguma coisa está errada. Só que quando os especialistas na língua grega, eles foram pontuar esse texto, onde que eles colocaram a vírgula? Depois do verbo lego. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas vamos fazer de conta que eles estão certos. Que os 2 pontos, que a vírgula, ela vai aparecer depois do advérbio de tempo semeron. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Pronto, ele matou a questão? Não. Quando você termina de pronunciar uma palavra, você já está no futuro em relação à palavra que você acabou de pronunciar. Porque essa palavra, eu acabei de pronunciar, ela já ficou no passado. Ela já está fazendo história. E eu estou no futuro. Boa. Então, não precisa ser necessariamente um futuro longínquo. Um futuro, estarás comigo no paraíso, como se fosse daqui 1000 anos, 2000 anos. Não. Eu posso, suponhamos que você estivesse aqui em São Paulo, eu falo, Gleison, na verdade te digo agora, jantarás comigo. Na verdade te digo hoje, você vai jantar comigo. Ora, pode ser hoje mesmo. No mesmo dia, porque Sim. Passou 1 segundo, já está no futuro. Mas, pastor, isso é perfeito. Mas assim, e a redundância de você dizer, eis que te digo hoje, existe alguma base hermenêutica, né, para eles utilizarem essa frase dessa maneira? Ou seja, existem outros versos que repetem a mesma, colocam ali, eis que te digo hoje, a mesma entonação, o mesmo advérbio de tempo. Existe isso ou não? Eu nunca vi. Quanto à redundância, você pode encontrar isso no Antigo Testamento. O mandamento que eu te ordeno hoje. Ó, eu te ordeno, mas é diferente. É diferente. É diferente. O mandamento que eu te ordeno hoje é uma coisa. Eis que te digo hoje é muito mais redundante. Porque se eu te ordeno quando? Esse verbo ordenar, ele está conjugado em que tempo? Tempo presente. Sim. Aonde que está isso? Em qual... Você se lembra? Em qual verso? Em Deuteronômio, várias passagens existem. Sim. Tá entendendo? Mas seria um despropósito Jesus não ter a capacidade de levá-lo naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, ou naquele mesmo dia, visto que Jesus é Deus. Então, qual é o argumento que eu uso? Espera um pouquinho. Jesus é Deus? Ou ele era somente Deus ou somente homem? Ou eram as duas coisas? Aí eles vão dizer o seguinte, não, Deus, homem. Desculpa, pastor. Desculpa, mas eu quero voltar nessa parte, porque veja bem, você tira, uma coisa você falar, o mandamento que te ordeno hoje, tá, beleza? Você pode esticar um pouco a corda e utilizar como hermenêutica, mas você tira a força daquilo que Cristo estava trazendo pro ladrão. Eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Opa, isso aí tem muita força, Agora, eis que te digo,
estarás comigo no paraíso? Tá, traz ali uma Esse que eu certa. te digo hoje. É, Estarás comigo no paraíso. Esse eu é, te digo hoje. Fica desproporcional, fica desproporcional. redundante, com certeza fica. Mas É, toda essa argumentação, eles vão lá no Antigo Testamento para tentar reforçar o argumento deles. Você está entendendo? mas você não, Cristo não estaria trazendo tanta paz para o ladrão da mesma forma, entendeu? Ele Justamente. não estaria sendo tão enfático quanto ele dizendo, olha, hoje mesmo você estará comigo. Calma, hoje É. mesmo você vai estar comigo no paraíso, entendeu? Então, assim, eu acho esticar a corda demais. Você tem a questão de Moisés, enfim, não sei se você quer entrar agora, Olha, mas. a questão do Moisés vai precisar de umas 3 lives dessa, viu? Então, Eu te... vamos falar um pouquinho sobre o sábado. Veja bem, É. tá? Que assim, eu também queria ouvir tua opinião, mas eu não gosto de bater o martelo nessa questão, quem vai ser salvo, quem sou eu para dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, tá? Mas quando você inclui essa questão da guarda do sábado, né? Ellen White diz, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ela está incluindo ali, né, Uhum. a guarda do sábado como ponto salvífico. Ponto, Certo. ponto, tá? Se nós formos para Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Veja bem, essa palavra o poder dunamis, tá? Ele não está dizendo que é um poder, ele é o poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe um outro evangelho que possa salvar o homem, existe um evangelho só. Se esse evangelho ele agora inclui a guarda do sábado, ele já é um outro evangelho, não é o evangelho que Cristo trouxe. Ele é um evangelho diferente, o evangelho anátema. O evangelho que um anjo o anjo relator de Ellen White trouxe lá do céu para ela, e ela entregou, e Paulo diz que esse evangelho ele é anátema. Essa palavra poder, dunamis, né, no grego, É. ela também pode, se for no grego antigo, você vai ver que ela também pode ser utilizado como prescrição médica. Eles utilizavam essa mesma palavra para prescrição médica. Então eu te pergunto o seguinte: se você está com uma infecção no teu organismo e você pode utilizar uma aspirina para te curar? Não, você precisa de um antibiótico. Ou seja, Uhum. se eu utilizo um outro evangelho, que não o evangelho de Cristo, ele já não pode salvar. Você está me entendendo o problema aqui? Uhum. Então, quando essa questão do sábado não é tão simples assim, tá? Você dizer, ah, não, mas eles só guardam sábado e. Tá, deixa eles guardarem o sábado. Eu acho que isso é um problema muito mais sério do que a É o que gente. eu não acho, eu tenho certeza. Exatamente, né? E aí a coisa é uma bagunça, porque eles Eu pegam acho que lá. o maior problema do sábado Hum, é, é o poder que eles atribuem a ele no período da grande tribulação. a gente vai falar sobre isso também, tá? Porque que para o adventista, o sábado será o selo de Deus, Pronto. ao passo que o domingo será a marca da besta. Uhum. Visto que a igreja adventista, quem melhor pode falar sobre isso é você, é a chamada, conhecida como a igreja remanescente, e a igreja remanescente tem uma marca que a distingue de todos. A igreja adventista se coloca como um campo neutro, onde todas as forças irão convergir para este campo, sem o qual está todo mundo perdido. Exatamente. Aqui é um campo remanescente, é um remanescente. Eles até dizem o seguinte: Ellen White, ela é uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo, só não é canônica porque não está na Bíblia, mas nós não entendemos que a mensagem dela seja universal, mas somente para a igreja. Só que isso é um eufemismo. Somente para que igreja? Igreja adventista. Quem é a igreja adventista? O remanescente. Quem não fizer parte deste grupo, ou seja, não estiver alinhado com as mesmas doutrinas, será salvo? Não, porque não vai ter a marca, o selo de Deus, mas vai ter a marca da besta. Logo,
ela é uma profetisa que fala de modo universal, porque quem quiser no universo ser salvo vai ter que fazer parte da igreja remanescente. E o sábado é essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo. Né, que são 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 9. E o sábado é essa mensagem angélica ali. Essa mensagem que fará a diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus e que não serve a Deus. Pronto. Aquele que realmente tem o selo de Deus, que não tem. Quem tem o selo de Deus? Quem recebe a mensagem do sábado e guardam e anda de acordo com as doutrinas adventistas. E quem não tem o selo de Deus, que é o sábado? São os guardadores do domingo, porque para eles a marca da besta não é algo literal, mas é algo espiritual, que no caso aí é a adoração, é a veneração ao dia de domingo. Então, para mim é algo extremamente problemático. Extremamente. Sim. E eles fazem uma camisa de força. Porque, olha, nós convertemos um pastor à mensagem do sábado. Você aceita a mensagem do sábado? Não é mais ou menos isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a pessoa que se converteu e vai ser batizada de novo é porque deu a mensagem do sábado. Sim, veja bem. A gente tem essa discussão, né? Nós, ex-adventistas ali, eu, Wagner On, o Rodrigo Custódio, Débora Buffoni e tal, que é o seguinte, a gente conhece várias pessoas que estão na igreja adventista, mas não creem em Ellen White. Né? E aí? Né, o que vai acontecer com esse povo? Veja bem, quando você se batiza na igreja adventista, você tem que aceitar Ellen White como espírito de profecia, essa doutrina de número 18, que diz que ela é uma contínua e autorizada fonte de verdade. Ok? Como você bem falou, eles creem que Ellen White é inspirada por Deus. Eles não creem em 2 Espíritos Santos. Eles não creem em níveis diferentes de inspiração. Ou é de Deus ou é do diabo. Hoje, ela mesma falou, os meus escritos ou são de Deus ou são do diabo. Ela mesma disse. Tá? Então, assim, se existe somente um Espírito Santo que inspirou ela, inspirou a Bíblia, os escritos dela estão no mesmo nível que a Bíblia. Ponto. É isso. Tá? Na cabeça deles. Na cabeça deles. Na cabeça deles. Olha o problema. Olha esse problema aqui. Muito bem. Você sabe como que o sábado entrou na igreja adventista? Agora, você sabe dessa história ou não? Não sei. Veja bem. Um sujeito chamado Joseph Bates, que você já deve ter ouvido falar, se uniu a Ellen White logo após ali o grande desapontamento, né? Ele se uniu a ela porque o Joseph Bates tinha muita influência no movimento millerita. Tá? Esse Joseph Bates, o que ele tinha? Ele cria na guarda do sábado, ele absorveu esse ensinamento através de um cara chamado Thomas Preble, que por sua vez absorveu de uma batista do sétimo dia chamada Rachel Oakes. Ele começou a pregar nesse movimento millerita a respeito do sábado. O Joseph Bates aceitou a guarda do sábado como algo para o cristão gentil, carregou isso com ele, né? Houve um grande desapontamento, etc. E ali, né, houve a reestruturação da doutrina, dizendo agora que não era mais a volta de Jesus, era a questão do juízo investigativo e tudo mais. E o Joseph Bates apoiou a Ellen White, meio que fez um acordo. Ellen White, eu atesto que você é uma profetisa verdadeira se você incluir o sábado nas suas doutrinas. Olha aí. Ok? Ela falou, muito bem, vamos fazer esse acordo. Ela aceitou o sábado, ele aceitou ela como profetisa verdadeira e ele começou a espalhar que ela era uma profetisa verdadeira. E ela começou a espalhar. Hã? E aí pegou. Pegou. E ela começou a espalhar. Não, calma. Ela começou a espalhar que o sábado deveria ser guardado. Aí começou a se formar um grupo, que são os adventistas do sétimo dia. Muito bem. Mutou. Isso aí. Não. Alguém me ligou aqui, algum sem noção. Tá. O Joseph Bates, ele cria que Jesus iria voltar. Olha só, depois do grande desapontamento. Ele cria que Jesus ia voltar em 1851. Você sabia disso? Nova profecia, 42, 43, agora foi para 51. 1851. Ele pegou uma passagem obscura ali de Levítico 16, que dizia que o sumo sacerdote deveria aspergir o sangue no altar 7 vezes.
Ele transformou isso para 7 anos. Olha aí. 7 anos, ou seja, 7 anos depois de 1844, Cristo iria voltar. Ele começou a espalhar isso. Ellen White também começou a espalhar isso daí. Absorveu também essa ideia aí dele. Aí existia a doutrina da porta fechada, que você já deve conhecer, que dizia que quem não tinha aceitado a mensagem de Guilherme Miller para a volta de Cristo em 1844 não iria ser salvo, somente os milleritas que estavam naquele grupinho poderiam ser salvos, a doutrina da porta fechada, uma outra loucura. A maioria dos adventistas não conhece a respeito disso. E chegou em 1851, Jesus não voltou, Ellen White pôs o problema na conta de Joseph Bates, chutou ele para escanteio, mas segurou, ela se mudou de cidade, porque ela tinha queimado o filme naquela cidade, foi lá para o centro-oeste americano, e passou a pregar a respeito do sábado. Ela chutou o Joseph Bates, mas ela segurou a doutrina do sábado com ela. Entendeu? E aí começou, porque ela viu que era algo forte. Pô, isso aqui está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Lembra do dia do sábado para o santificar? 6 dias trabalharás para toda a sua obra, no 7º dia do Senhor teu Deus, etc. Pegou esse mandamento e falou: vamos colocar esse negócio aqui que vai pegar. E colocou ali, tá? E as pessoas eram muito influenciáveis na época, queriam que ela era profetisa, e a coisa começou a tomar corpo. Muito bem. Isso aí é a questão do sábado. Agora, o decreto dominical é uma outra história. Não sei se você conhece da onde que surgiu essa questão escatológica da igreja adventista. Que é Meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não sabem disso na igreja adventista. O que aconteceu? Na época que Ellen White era viva ainda, você sabe, né? Ellen White é a única autoridade profética na igreja adventista. Tudo que ela falou e que ela não mudou de ideia, morreu com ela e permanece viva até hoje na igreja. Não se levantou nenhum outro profeta para mudar o que ela disse. Né? Então, isso é um problema sério. Olha o que aconteceu. Final ali do século XIX, existiam as chamadas Blue Laws aqui nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. Pastor, estão dizendo que travou a live. Não sei se é a minha ou se é a sua. Pessoal, vocês estão vendo aí, não? Como é que tá aí? Está travando. Eu vou entrar de novo. Tá? Vai cancelar? Eu vou sair e vou entrar de novo e a gente faz a segunda parte. Entendeu? Pode ser? Por aqui está... Então vamos embora. Tá normal, olha lá. Muito bem. Tá tranquilo para mim, olha lá. Ótimo. Vamos lá. No final do século XIX, foram implementados aqui nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, as chamadas leis azuis ou Blue Laws, que dizia o quê? Que as pessoas eram proibidas de trabalhar no domingo. Se trabalhasse no domingo, elas poderiam até ser presas. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos nessa época. Ellen White já era velhinha, ela morreu em 1915, né? Mas ali no finalzinho do século XIX, ela era velha já. Mas ela utilizou a ideia do sábado e pegou essas leis aí, essas Blue Laws, e falou: tá vendo? Olha o que vai acontecer. O papado vai se unir ao governo americano e vai implementar essa lei de maneira, primeiro, nacional, e depois isso vai se espalhar pelo mundo. Tá? E o que vai acontecer? Quem trabalhar no domingo, a princípio vai ser preso, né? E depois vai ser... Quem guardar o sábado na sequência vai ser morto. Ela dizia... Porque o que aconteceu? Começou esse negócio de alguma dessas leis em alguns estados, ok? Perfeito. Depois disso, essas leis foram para o Congresso Nacional. Essa lei foi para o Congresso Nacional para ser aprovada como uma lei federal. Quando isso estava sendo discutido no Congresso Nacional, Ellen White falou ali, ó, tá vendo? É agora. É agora. O anticristo é o papo, o decreto dominical vai acontecer. Nós, os guardadores dos sábados, nós vamos ser mártires, porque a gente não vai deixar de guardar o sábado. Mas veja bem, a lei não falava nada de guardar ou não o sábado. Só falava que não podia trabalhar no domingo. Não falava nada. A carona. Aproveitou a carona, entendeu? Aí, então assim, ela falou, ó, ela pegou um negocinho assim, extrapolou, jogou lá em cima, falou, ó, o que vai acontecer? Primeiro, o clero vai se unir ao governo e essa lei vai passar nos Estados Unidos, a gente vai ser obrigado
a não trabalhar no domingo porque eles acreditavam que essa história de 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia do Senhor teu Deus, eles acreditavam que eles tinham que trabalhar por 6 dias. Eles eram obrigados a trabalhar por 6 dias. Olha aí. Não, isso não era facultativo. Ó, 6 dias trabalhando, então você tem que trabalhar por 6 dias. Aí num dia você descansa. Mas em 6 dias você tem que trabalhar. Essa era a mentalidade deles na época. Eles acreditavam que Deus estava mandando eles trabalharem por 6 dias, obrigatoriamente. Mas Então, isso não, era ela, né? argumento dela. Argumento dela. Agora, só De abrindo algum... um parênteses. Eu tive num É. debate com Ezequiel Gomes, Hum. onde ele confessou que Ellen White levou uma pedrada na cabeça. E Sim. depois dessa pedrada, ela ficou pirada e começou a profetizar. Confere isso. Confere. Confere. Eu trago laudos médicos no volume 3 que mostra que ela sofria de epilepsia, narcolepsia, ela era histeria, Esquizofrenia. esquizofrenia. Então, a pedrada que ela levou na cabeça fazia ela ter alucinações, entendeu? E ela, ou seja, muita coisa aí, não é que ela também enganava, porque ela plagiou, ela enganava o povo também, tá? Era uma mistura de coisas. Mas muitas vezes ela acreditava que estava tendo visões, mas eram alucinações. Perfeito. Okay? Que ocorreram devido à pedrada que ela levou. Essa pedrada quase matou ela. Tá? Esse negócio foi sério. Muito bem. Então, voltando ali ao assunto do sábado. Então ela pegou e esticou a corda. Ela falou, não, o que vai acontecer? Eles vão começar com essa historinha de não poder trabalhar no domingo, mas depois, tá? Já que o papado mudou as leis, né? De Deus, da lei da guarda do sábado para a guarda do domingo, o que vai acontecer? Deus vai enviar pragas no fim dos tempos, né? O governo americano e o governo mundial, depois ela transformou no governo mundial, vai culpar os guardadores do sábado por essas pragas. Vai dizer, ó, esse povo aí que deveria não estar trabalhando no domingo, está trabalhando no domingo e está guardando o sábado. Então, a culpa dessas pragas é deles. Deus está mandando uma praga sobre o mundo por causa deles. Então, vamos matar os adventistas. Ela levou para esse lado a coisa, tá? Ela escreveu tudo isso. Tá tudo ali no Grande Conflito, eventos finais. Muito bem. O que aconteceu? A lei não passou no Congresso. Olha aí. A lei não passou no Congresso. E morreu o assunto. Ninguém falou até hoje mais a respeito dessas leis azuis. E não se falava nada a respeito do sábado, só falava do domingo, que era tipo assim, né? Vamos tentar não trabalhar no domingo e tal, para dar um descanso maior, não sei o quê. Muito bem. Ela morreu logo na sequência. Você tá entendendo? Ela morreu. Depois que isso não passou, passou alguns anos ali, ela faleceu. E ela não alterou. Ela não alterou essa profecia. Essa visão escatológica dela. Tá? E aí o que acontece? A coisa permaneceu até hoje dentro da igreja. Você tá entendendo? A loucura que é essa ideia? Então, assim, isso aí afeta. Cara, pastor, assim, ó. Os adventistas, como você bem falou, eles olham para os evangélicos e eles creem que nós fazemos parte da Babilônia, por não guardarmos no sábado. A grande Babilônia. Pode falar. Desculpa, é um problema social. Você está entendendo? Ele se torna um problema social. Eles olham para o evangélico e falam: se esse cara não entrar para minha igreja, ele um dia vai me matar. Ele vai querer me matar. Entendeu? É assim que eles enxergam a coisa, literalmente. Não é brincadeira isso. Eu vi aqui o pessoal está querendo falar sobre vida em outros planetas, que eles acreditam em seres, em governo de outros planetas. Eles acreditam em OVNIs, né? Sim, eles creem. Veja, isso aí o Rodrigo Silva falou abertamente, que existe uma árvore, a árvore da vida em cada planeta. Assim, uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, desculpa. E a árvore da vida também. Tipo assim, existia, como aconteceu na Terra, Deus também fez a mesma coisa em outros planetas, mas eles optaram por não cair.
Agora tem uma questão que eu achei bem interessante, que eles abordam, sobre o Bnei Ha-Elohim. Sobre Uhum. os Bnei Ha-Elohim, que aparece em Sim, Gênesis 2, os filhos mas de Deus. os filhos de Deus, em Jó 1:6 e 2:1. Uhum. De acordo com o que eu ouvi, e ninguém melhor do que você para me tirar essa dúvida, eles acreditam que os Bnei Ha-Elohim, os filhos de Deus, em Gênesis 6:2, ou em Jó 1:6, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Uhum. Segundo eles, esses filhos de Deus Uhum. são representantes de outros planetas, que inclusive nesta apresentação Adão deveria estar como representante da Terra, mas ele não pôde se apresentar porque ele pecou. Visto que Adão pecou, então ele não pôde se apresentar. Agora, uma Uhum. outra argumentação que eles vão dar explicação já não é sobre Bnei Ha-Elohim, mas sobre os 24 anciãos que aparecem, 24 tronos, lá no livro do Apocalipse, que também, segundo eles, são representantes de planetas. Confere Uhum. como é que é? Não, a questão dos 24 anciãos é pouco comentado, isso aí não é muito difundido assim dentro da igreja. A questão do Bnei Elohim, ah, sim, eles creem ali que ali em Jó, sim, são representantes de outros planetas, é verdade. Porém, eles adotam aquela visão mais tradicional na questão de Gênesis capítulo 6 ali, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Eles creem que ali eram os filhos de Sete, a descendência de Sete, Ali tá? eles têm, que inclusive tem É. aqui o Reinaldo Siqueira, que é especialista em hebraico, grego, aramaico, um cara Uhum. muito preparado pela USP, ele tem esse argumento. Uhum, exato. São Então, anjos. Eles não acreditam que são anjos. Acredita que é a descendência piedosa de Sete. o que é uma contradição, né? Se é, É. se é, se é o mesmo termo no hebraico para as duas situações, né? É uma contradição. Eu creio assim, mas tá, eles. Enfim. É que Então, aí vai sim. depender do contexto. Por exemplo, é a mesma expressão. Nesse ponto de Gênesis 6, eu acho que eles estão corretos. Uhum, Porque em Gênesis 6, se você analisar o contexto, não tem como você colocar um anjo ali. São seres uhum. humanos. Mas no caso de Jó 1:6, são seres sobrenaturais, conforme Sim. Jó 1:6, 2:1 e Jó também 38, versículo 7. Agora, até aí, você dizer que são representantes de planetas, aí eu Uhum. acho que é a visão Thundercats, né? A Além do visão além do alcance. alcance. É. Sim, tá, a gente pode falar sobre isso. Não é uma questão muito debatida assim dentro da igreja, tá? Eu acho que tem espaço para ser discutido, principalmente na questão de Gênesis 6, porque tem a questão dos nefilins ali e tudo mais, mas tá, isso aí não importa. Vai no meu Agora, livro, volume 3, hum, eu discuto 97 páginas só sobre isso. é mesmo, é? Se você adota a visão mais conservadora mesmo, ali, que são os filhos de Deus A são conservadora, descendência eu não sete, acredito. tá, Eu não tá. acredito. Eu já fiz alguns debates defendendo que são seres humanos, não Uhum. anjos. Em Gênesis 6, versículo 2 e versículo 4. Sim, sim. Eu quero ler. Eu não bati o martelo com relação a isso. Eu tenho uma tendência a crer que são anjos, mas eu Uhum. quero ler sim a tua defesa. Mas enfim, eu sei que assim essa questão, voltando só na questão do sábado e da escatologia adventista, Uhum. ela acaba bagunçando. Ela cria uma ansiedade tão grande e uma falsidade, tá? Uma falsidade entre eles e os evangélicos, porque eles aparentam nos chamar de irmãos, ou seja, Mas é é, uma- estratégia. é estratégico, claro. Estratégia para poder atrair. Uhum, uhum. Sim, é estratégico, né? Mas é estratégico. É isso que eu quero dizer. Ele é estratégico no seguinte sentido: ó, eu vou abordá-lo como irmão para trazer ele para a igreja, beleza? Para trazer ele para a igreja adventista. Porém, no fundo da cabeça dele, na mente dele, ele sempre tem um pé atrás com essa pessoa, porque ele acha que ela tá.
todos nós estamos sendo usados pelo diabo até se converter ao adventismo, entendeu? Por isso que eu te digo que existe uma falsidadezinha ali, nesse sentido, e uma ansiedade e um temor. Se você juntar a questão de que eles não creem que pode estar salvos, é o problema. O cara, se você encontra um adventista no leito de morte, esse cara está desesperado. Ele está desesperado, ele não sabe. Porque o nome dele pode chegar a qualquer momento ali no livro, né? No juízo investigativo, no livrinho que Jesus está lendo lá, sentado no lugar santíssimo. Entendeu? E se acontecer de pegar ele num dia ruim que ele quebrou o sábado, ele tá ferrado, né? Tem esse ponto. Tem o ponto de que depois que acabar, que a porta da graça se fechar, que é um outro termo adventista ali, nós teremos que permanecer na terra sem um intercessor até a vinda de Cristo. Isso pode acontecer qualquer um. É sem intercessor, não tem intercessor. Fechou a porta da graça, fechou o livro, Cristo vai sair, não se sabe quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui, mas nesse período nós temos que viver sem o intercessor, tá? Isso eles creem também, E o né? Espírito Santo não é intercessor? Nós temos 2 intercessores. Então, não, fechou a porta da graça, acabou, tá? Temos o problema do bode Azazel e do bode para Yahweh, que se comentou ali em off, né? Que é um problema sério, você sabe muito bem disso, né? Ali no dia da expiação, no Kippur, tal, o sumo sacerdote, ele imolava um bode para Yahweh e o outro bode ele enviava para o deserto, colocava as mãos sobre a cabeça do bode, jogava os pecados da nação sobre ele e enviava ele para o deserto. Esse bode Azazel, eles creem que representa Satanás e não Cristo. Logo, eles creem que todos os pecados da humanidade vão recair sobre Satanás e ele é nosso Redentor, então. O Redentor. O Redentor. Agora a Maria, agora o Papa tirou esse. Tirou! Rapaz, só abrindo parênteses, católicos tão bravos, hein? Mudou tudo, rapaz. Aquele homem Acho que eles estão querendo que o Papa aí desapareça. E até assim, até eu tava na live com o Rodrigo, aí me perguntaram para nós assim, você acha que é possível que a mesma coisa aconteça dentro da igreja adventista e o presidente, né, da Conferência Geral possa dizer assim, olha, Ellen White não é inspirada, entendeu? Como o Papa fez, né? E o presidente agora é o Marcos, como é o nome dele? É o Ayrton Kohler. Ayrton Kohler, amigo do Ezequiel Gomes. Nossa! Coitado, Ezequiel, tá mais muito ferrado amigo, amicíssimo. Não, Ezequiel Gomes tem que ser estudado, né? Mas assim, Cara inteligente, viu, meu? Nossa. Não, ele desenrola nos debates. Mas olha, é um dos grandes debatedores do Adventismo. Sim, Uma de pensamento, uma capacidade. Rapaz, eu debati com ele acho que 3 vezes, agora ele não quis mais. Ele, não debate com Elias. Era sobre o Arcanjo Miguel, ele pulou fora. Ele já fez vários vídeos contra ti, contra mim também. Eu debati com ele sobre o cada debate que eu tinha, ele gravava 30 vídeos. mas assim, eu tenho que sair em defesa de uma atitude dele. Uma vez nós fomos, acho que foi o último debate que fizemos lá no Vejam Só, e aí eu cheguei nele e falei assim, Ezequiel, rapaz, por que você faz isso, meu? Cada debate que a gente faz, você faz 30 vídeos contra mim. Meu. Aí eu falei algumas coisas com ele, ele parou e tal, pensou. Aí eu costumo, sempre quando chego no estúdio, faço uma oração, né? O que eu fiz? Eu dobrei o joelho. Você acredita, rapaz, que ele dobrou o joelho junto comigo para orar? Falou, pastor, ora por mim. E começamos a orar nós 2 juntos ali no estúdio do Vejam Só. Aquela atitude dele, rapaz, nossa, eu achei assim, singular. Tem um outro pastor, cujo nome eu quero deixar no anonimato, que a gente almoçou juntos, choramos juntos. Você percebe que também, às vezes, por trás daquela bravata, tem uma pessoa quebrada, tem uma pessoa carente de uma oração, carente de compreensão. E às vezes,
parece ser aquele uau. Não é. É uma pessoa frágil também, que às vezes por trás dessa bravata está um homem frágil, Ah. precisando de um amigo, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Você está entendendo? Uhum. De- E E é o que eu tenho. depois desse dia, ele chegou a fazer outros vídeos sobre você? Nunca mais, Ah, entendi. nunca mais escreveu uma nota. A única que ele fez um react depois de um debate que eu fiz com o Lucas. Aí tal, porque foi como se ele lavasse a alma, né? Que na concepção dele eu perdi o debate. E Uhum. aí ele fez um react. Só. Mas ele Uhum. nunca mais, depois daquilo, ele gravou um vídeo. Mesmo depois do nosso debate, ele não escreveu nada. Foi como se fosse um pedido de perdão. Então eu achei assim a gente tem que ressaltar também isso, uma atitude de grandeza da parte dele, né? Mas Porque ele assim, precisava fazer aquilo, que foi em particular, nós dois ali. Ele, sim, ora por mim. E aí é. depois eu fui sabendo de vários problemas que ele está atravessando na vida, muita dificuldade que ele está passando, né? Que eu não quero relatar aqui, apesar que já é público isso, né? Mas Uhum. muita dificuldade. Então você percebe que ele é aquela pessoa também que tem os seus problemas Claro. emocionais, Sim, psicológicos, sim, sim, com certeza. com a igreja, sabe, que precisa de oração para que Deus tenha misericórdia, faça uma obra completa. Eu sinto ali uma síndrome de Estocolmo, um pouco ali, que ocorreu com ele, mas eu oro por ele, eu creio que ele pode se converter. É difícil quando você chega nesse ponto, né, de É, defesa da igreja, você voltar atrás por causa do orgulho, né? orgulho. Mas assim, continuamos intercedendo por ele. Mas eu creio assim, pastor, então, como a gente disse ali, né, da questão de um outro evangelho, né, É, que pregado pela igreja adventista, isso é muito complicado. Eu realmente tenho receio de que eles estão em perigo, tá? Mas, né, só cabe a Deus aí esse julgamento e a gente não sabe o que vai acontecer. são as duas iscas que eles usam, né? É o sábado e a imortalidade. O que tem a doutrina do santuário, mas praticamente quase ninguém conhece, mesmo dentro do Adventismo. Eu quero acreditar, acho que 95% nem sabe o que é isso. Não sabe, e é a espinha dorsal da igreja, e quando você derruba doutrinariamente, né, essa doutrina aí, é, todas as outras caem por terra. Cai, Todas as outras caem por terra. só sobra o Então, sábado é, na verdade, mais ou menos, né? Porque o juízo investigativo ele é baseado no sábado também. do sábado, né? Ele é baseado no sábado. Cristo está ali analisando se o justo É está que pode guardando. um negócio desse, meu. Ele tá lá com o papelzinho, falou, opa, hoje você fez tal. Ah, não, para tudo. Quer dizer que É, ele é onisciente. exatamente. E assim, se a gente. Vamos agora, até uma visão assim de leigo, vai. É para ser bem simples mesmo que eu vou falar Ah, aqui, mas que talvez é, é, os adventistas talvez consigam parar um pouco para pensar nisso, né? Então, assim, então Deus pega e ele te dá um dia para você descansar. Ele ah. fala, ó, né? Descansa esse dia. Aí o sujeito fala: Ah, mas eu não quero descansar, tô tranquilo, eu quero descansar no outro dia. Não. Descansa nesse dia aqui que eu te dei. Senhor, muito obrigado, mas tô bem. Ah, não vai descansar? Então você vai pro Lago de Fogo. Meu Deus. Eu quero entender a lógica desse Deus, dessa visão desse Deus. Ellen White, ela fazia muito isso. Ela colocava nos livros dela uma visão de Deus Pai, principalmente, mas de Cristo às vezes também, com muita raiva, muito ódio. E não era dos ímpios, não, era dos justos. Tipo assim, vamos ver o que esses caras estão fazendo aqui, se eles erraram um negocinho, guardaram o sábado mal, pum, lago de fogo, entendeu? Rapaz, Deus não tem tempo para ficar. Já basta, o diabo já está fazendo isso, o acusador. Exatamente, né? Então, assim, a gente poderia entrar, eu até recomendo, assim, que vocês, se puder, assistam os vídeos da playlist sobre o volume 2 que é sobre o sábado. A gente entra. São 14 vídeos longos, de 1 hora e meia, mas tem vídeo de 2 horas ali.
a gente entra na parte teológica muito pesada, Colossenses 2, 16, 17, Romanos 14, 5, Gálatas 4, 8 a 11. Enfim, a gente destrincha completamente a questão do sábado como um sinal contínuo na antiga aliança, o sábado como uma sombra de Cristo, o sábado como uma lei cerimonial elencada entre os 10 mandamentos. Né? A gente fala que o sábado ele nem poderia ser guardado sem antes ter ocorrido a circuncisão. O sábado entre o povo gentil na época, se um gentil tentasse guardar o sábado sem se tornar judeu, Talmud fala sobre isso, era pena capital. O gentil não podia guardar o sábado. Ok? Então a gente destrincha tudo, a gente explica as questões ali de Sabaton, em Colossenses 2, 16 a 17. A gente prova que ali o sábado, né, quando Paulo fala, não deixe que vos julgue, nem por bebida, nem por comida, nem pelas festas de luas novas, nem pelos dias de sábado, pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade se encontra em Cristo Jesus. E esse sábado era o sábado semanal, ok? Era o sábado semanal. E a gente explica todas as hipóteses ali e tal. Se ele estava falando a respeito da não julguem pela guarda ou não julguem por guardar. A gente destrincha tudo, tá? Explica que a igreja de Roma era uma igreja mista, por isso ele pegava mais leve, né? Alguns diferenciam dias de dias, outros não diferenciam dias de dias, que cada um faça de acordo com a sua consciência diante de Deus. A gente explica tudo, a gente destrincha tudo, né, nesse volume 2. Então, assim, é importante para o adventista ter acesso a isso. Se você não quiser adquirir o livro, não quiser ler o livro, assista a playlist sobre o sábado. Né? A gente fez com muito carinho, né, para o povo adventista. Nós amamos, eu amo os adventistas, senão eu não estaria fazendo todo esse trabalho. Né? Esses livros são uma carta de amor endereçada ao povo adventista, né, para tentar alertá-los, né, sobre todas essas heresias e esses problemas teológicos que eles estão fazendo parte. Então, assim, eu creio, pastor, que muita gente vai se liberta ainda através do teu trabalho, através do trabalho dos apologistas, que são incansáveis. Eu estava vendo ali o trabalho do Joaquim de Andrade há tantos anos, né, indo para outros países, evangelizando tribos, evangelizando sectários. Dr. Paulo Romero, um cara assim fantástico, né? Ele fez o prefácio do isso, né? O João Flávio Martinez. João Flávio Martinez, meu grande amigo, irmão, que está incansavelmente tentando libertar as pessoas do adventismo e de outras seitas e toma pedrada direto. Paulo Cristiano, o próprio Jamierson, tanta gente, né? Eu falei com o Nicodemos outro dia e ele também teve a fase dele em que ele atacou esse problema. Ele teve a fase, né? Ou até o Granconato, né? O Marcos Granconato também bateu nessa questão do sábado. Bateu. Eu não sei se a minha abordagem é correta, mas quando eu vou falar com o adventista, a primeira abordagem que eu faço é a seguinte. Porque eles dizem que 2 mandamentos saíram do Jardim do Éden, cruzaram o Jardim do Éden. 2 mandamentos. Primeiro, do casamento. Frutificar, multiplicar e encher da terra. E o segundo, eles dizem, é a guarda do sábado. Aí o que eu faço? Um desafio. Nos 50 capítulos de Gênesis, mostre um só em que Deus institui o sábado como um mandamento para ser guardado. Não tem. A palavra sábado nem existe, pastor, em Gênesis. Justamente, é o Shabat. É cessar. O substantivo sábado não existe. Existe o verbo shavat, que é uma outra história, finalizou a obra no 7º dia da criação, que muito bem você falou, e eu concordo 100% contigo, Deus trabalhou no sábado, porque ele finalizou a obra no 7º dia, ou seja, não no sábado, no 7º dia, que é uma outra coisa. 7º dia da criação, não existia o sábado ainda. O sábado aparece lá em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 23, só na queda do maná. Que o sábado ele começa a ser incorporado, instituído, a partir da saída do Egito e incorporado ao Decálogo, aos 10 mandamentos, que faz parte da Sefer HaMitzvot, que são 613 mandamentos. Agora, além disso, o Shabat, eu vejo ele como, primeiro, sinal e depois como um memorial. Sinal para o povo de Deus
que está ali em Êxodo, capítulo de número 31. Memorial, Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. E por que esse memorial? Para que eles não se esquecessem de que lá no Egito, eles não tiveram um dia de descanso. Era uma Pronto. expressão pela qual eles passavam constantemente. E por essa razão, Deus dá um dia para que eles pudessem se lembrar. Então, sempre tem o memorial e o sinal, a Páscoa, a Hag Pesach, por exemplo. Tem 3 elementos da Hag Pesach. Você tem a erva amargosa, você tem o cordeiro e esqueci a outra parte. São 3 elementos da Páscoa, que era para eles poderem... a matzá. O matzá, que era o pão sem fermento, que falava da Exato. pressa com a qual eles tinham que sair do Egito. As ervas amargosas, por causa do sofrimento lá no Egito. E o cordeiro, lembrando do livramento que aconteceu no dia da morte dos primogênitos. Então, todas as festas, elas têm um ponto de conexão, um sinal, um memorial. Da mesma forma, o Shabat é um memorial. É um sinal entre quem? Entre Deus e o povo hebreu. E o memorial? Um memorial para que eles não se esquecessem que eles nunca descansaram lá no Egito e agora eles podiam descansar e tirar um dia. Mas esse dia, ele não é extensivo para a igreja. Não há essa ênfase no Novo Testamento. Pronto, pronto. Perfeito. Não, perfeito o que você falou. Na verdade, pastor, eles dizem que os 10 mandamentos não só existiam no Éden, como existiam no céu também. Anjo Não, guardando o mandamento, não matarás. Olha, então eu quero anjo, saber não o seguinte. mate. Será que tinha um Exatamente. ladrão lá, adultério lá? Meu Deus, ai. Anjo vai adulterar com quem? O Adão ia adulterar com quem? Com a girafa? É, O Adão ia adulterar com a girafa no Éden. cobiçará a mulher de quem? Só tinha ele e a Eva. Exato. Aí o irmão comentou ali que ele diz que Abraão guardou o sábado, né? Porque diz que Deus disse que Abraão guardou todos os mandamentos, etc. Veja bem, se você pegar ali Gálatas, capítulo 3, versículo 17, diz o quê? E a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Pronto, acabou. Nenhum patriarca guardou o sábado. Não existe isso. O sábado ele só aparece em Êxodo, capítulo 16, versículo 23. A partir de Êxodo 16. Exatamente. Então, assim, é uma viagem na maionese, tá? Deu a doida nele aqui. Tranquilo, tranquilo. O sábado era, sim, concordo contigo, um memorial. Era um sinal, e ele era um sinal contínuo. Na verdade, assim, a melhor... Oi? Um sinal entre Deus e o povo hebreu. Acho que é Ezequiel, deixa eu ver aqui. Com licença aí, te interrompendo. Ezequiel capítulo 20. Também tem essa. 20, versículo 12 e o versículo 20. Está escrito assim. Deixa eu ver. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. E depois que Deuteronômio, né? Só que o pessoal aí antenado. Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 até o versículo 15. Está escrito, deixa eu ver. Guardai o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Eles se apegam a isso aqui. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha o 15.
porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Por que ele ordenou? Para que você não se esquecesse de que Deus te tirou da terra do Egito, de que você serviu na terra do Egito. Aí uma vez eu perguntei para um adventista, eu falei assim, você já foi escravo no Egito? Ele disse, sim, eu já fui, no escravo do pecado. Eu falei, então teu descanso não é num dia, teu descanso é numa pessoa, porque é ela que te tira desse fardo do pecado. Aí acabou a história. Hebreus capítulo 4. Ainda existe um descanso para o povo de Deus, que é no dia chamado hoje, na verdade, numa pessoa. Mas olha só, quer um verso pesado sobre isso? Textos fortes a respeito disso? Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 3. Olha só, diz assim, ó. Então Moisés convocou todo Israel e ele disse, ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Agora olha só. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança. Pronto, mas acabou. Conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Desmontou a teoria do Abraão guardando o sábado. E você pega Gálatas capítulo 3, versículo 17, a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Outra coisa, Hebreus 7,12 diz o quê? Quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. O sacerdócio levítico era um, o sacerdócio de Melquisedeque era outro. Mudou completamente. Eu creio que assim, a melhor maneira de a gente explicar essa questão do sábado, eu vou tentar resumir aqui, ele já está chegando em quase 2 horas de live, mas é assim, ó. É fazendo perguntas. Quais eram... O adventista não entende as alianças. Não entende. Então a gente tem que explicar as alianças. Quais eram as partes da antiga aliança? Ou seja, quais eram os sujeitos da antiga aliança? Deus e o povo de Israel. Somente. Não eram os jebuseus, não eram os saduceus, não era amorreus, não eram os babilônicos, não. Deus e o povo de Israel. Ponto. Quais eram as leis da antiga aliança? As 613 leis da Torá. Os 10 mandamentos eram um resumão, assim, dessas 613 leis, porque era difícil para o povo decorar todas as leis. Então, resumiu ali em 10 mandamentos. Se você somar, inclusive, 6 mais 1 mais 3, é igual a 10. Você vai estudar com o Rabino, ele vai te ensinar. Era um resumo das 613 leis da Torá. Você não consegue separar o sábado somente, ou os 10 mandamentos, das outras 603 leis. Era uma coisa só, dada para o povo. Tá? Eles vão chamar de lei moral, lei civil, lei cerimonial, que a bem da verdade não existem 3 leis. É uma só lei com 3 aspectos. Pronto. Eles tentam fazer essa divisão. E a terceira pergunta é, quais eram os sinais da antiga aliança? Você tinha o sinal iniciático, que era a circuncisão. Para você entrar, né, como fazendo parte do povo judeu, você tinha que ser circuncidado. É um sinal iniciático. E você tinha o sinal contínuo, que era a guarda do sábado. Que era para lembrá-los da aliança que eles tinham feito com Deus. Verdade. Ok, agora vamos transportar isso para nova aliança. É difícil aqui. Eu também vou ter que buscar minha esposa e minha filha. Ah, é? Não, vamos finalizar já. Rapidinho para finalizar. Quais são as partes da nova aliança? Sujeito da nova aliança. Deus Pai e Deus Filho, nós entramos debaixo do que Cristo fez por nós nessa aliança. As leis da nova aliança, as leis de Cristo agora. Né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Né? E a Deus sobre todas as coisas. E a terceira pergunta é, quais são os sinais da nova aliança? Sinal iniciático, o batismo, que substitui o Brit Milá, que era a circuncisão. O batismo. E o sinal contínuo é a Santa Ceia. O que era antes, lembra-te do dia do sábado para o santificar, agora é fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia. Então, assim, é um resumão, tá? Para a gente entender. Naturalmente, quando você faz essas perguntas, o sábado sai de cena. Entendeu?
e as É, coisas ficam mais claras. o judeu descansa num dia, a gente descansa numa pessoa que se chama Jesus Cristo. É isso, meu irmão. Muito obrigado, Deus te abençoe. Vai lá buscar tua esposa. Amém. Um abraço para a família. Que Deus continue abençoando o teu ministério. Você é um cara fantástico. Eu tenho muita admiração pelo teu trabalho. E vamos ver se a gente marca outras situações aí. Eu sempre Bom, aprendo muito contigo. Tá que bom, meu é irmão? isso? Temos, né? Um aprendizado mútuo. Vamos dar uma oração? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer por esses momentos preciosos, os quais o Senhor nos proporcionou. E que essa live possa ser uma bênção para a vida daqueles que assistirem. Abençoa o teu filho, o Gleison, abençoa a minha vida, minha família, a família dele também. E todos os abençoados irmãos que assistiram e que irão assistir essa live. Que o Senhor possa tratar da vida de cada um daqueles que necessitam deste ensinamento, deste aconselhamento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilha, querido. Muito obrigado pelo convite de participar dessa live. Que Deus continue te abençoando e que a bandeira do Evangelho continue sendo hasteada aí na América. Agora há pouco entrou um amigo meu aqui que está em... Onde que ele está, meu Deus? Esqueci o... Não sei eu sei que é do estado de Massachusetts. É o Boston. pastor Michael de Jesus. Ele entrou aqui na Boston. live. Tá. Eu Legal mesmo. estive lá, acho que mês de abril ou maio, eu estive lá, estive aí na América. Olha aí. Vê quando você voltar, passa aqui em casa. Aqui na Flórida. Eu provavelmente em maio estarei de volta para a Califórnia. Uau. Ok. Vou ficar talvez uns 15, 16 dias. Muito legal. Meu irmão, Tá bom. com Deus, boa noite, bom descanso. Amém. Deus abençoe. Valeu, meu querido. Grande abraço. Bom dia.